Que imagem da Ucrânia existe no Brasil? Eu não consegui ficar no meu país e vendo esse povo aqui sofrendo por uma injustiça. Você não teve nenhuma experiência militar antes dessa guerra na Ucrânia, né? Vontade maior que de lutar por um povo. Explica, por favor, por que você não vê diferença entre o mundo militar e a música? O carro estava pegando fogo porque eu estava sufocando. Não se arrepende de ver a Ucrânia? Foi momentos de terror que a gente passava todos os dias. Eu gostaria muito de me tornar um ucraniano. Olá pessoal, eis aqui o Constructivo. É meu prazer agora estar conversando com um soldado das Forças Armadas da Ucrânia. Um ano atrás ele morava no Brasil e sabia muito pouco sobre a Ucrânia. Hoje em dia ele é o cabo na divisão internacional do batalhão Karpatska Sich. Ezequiel Silva. Olá. Oi. Acredito. Sentada entre nós está nossa intérprete, Verônica Halatina, uma amiga minha que me fez conhecer a história do Ezequiel, como ele foi ferido lutando perto de Izium e como ele está recuperando-se. A Verônica vai interpretar do português para que a gente possa conhecer o Ezequiel em mais detalhes através da sua experiência de vida civil e militar aqui na Ucrânia. Ouvi falar de fato que na sua vida pacífica no Brasil, você valorizou a calma, o estado tranquilo acima de tudo. A guerra em si, no entanto, é algo contrário à calma. Por que você deu a sua calma para lutar na guerra pela independência de outro país no outro hemisfério? Eu sempre acredito que Deus ele deu a terra para nós. Eu não consegui ficar no meu país tranquilo e vendo esse povo aqui sofrendo por uma injustiça que não cometeu, né? Então, por isso que eu decidi doar a minha própria vida para lutar pela independência da Ucrânia. Você não teve nenhuma experiência militar antes dessa guerra na Ucrânia, né? Foi difícil pegar em armas e não somente fazer serviço militar em qualquer exército, mas de repente encontrar-se num ponto de crise, numa guerra real. Bom, sabia dos riscos, sabia que também não tinha experiência, mas a minha vontade maior que de lutar por um povo foi que fez eu passar por todas essas dificuldades de não ter experiência e fez eu chegar até aqui. Quais foram os seus primeiros pensamentos quando você aprendeu sobre essa desgraça nossa em andamento? O que você fazia nos primeiros dias depois do dia 24 de fevereiro? Bom, meus primeiros pensamentos eu sabia do risco que ia ocorrer aqui, sabia que qualquer hora eu posso morrer. Mas, acima de tudo, a tranquilidade que me deu, porque eu estou fazendo a coisa certa, de lutar pela independência desse país. Você teve dúvida se é tão necessário cruzar o Oceano Atlântico para lutar na Ucrânia? Quando a gente tem amor ao nosso próximo, dependendo de não ser o nosso povo, vale a pena. Como é que a sua mãe reagiu às notícias, ou melhor, à sua decisão de vir para cá? Quando é que ela ficou sabendo disso e qual foi a atitude dela naquele momento? Bom, eu disse para ela que vinha para a guerra quando eu estava no Brasil, né? E aí ela disse, se é a sua escolha, né, eu só peço para Deus te abençoar e te guardar. Antes da entrevista, você nos deu licença para falar sobre o seu ferimento perto de Izium sem que isso seja traumatizante. Como é que aconteceu? 7 de setembro, a gente estava voltando da missão à noite, né? E por um momento a gente saiu fora de rota e o nosso carro passou por cima de uma mina. Desmaiei. Eu vim voltar ao normal, eu estava preso no carro, a minha perna estava presa, o carro estava pegando fogo, o meu colete estava apertando o pescoço, então eu estava tentando tirar, porque eu estava sufocando. Então eu consegui tirar o colete, mas a minha perna ainda estava presa, né? E o meu comandante gritou o meu nome, eu respondi e foi ele que me tirou do carro.
Com a sua permissão, conta para nós o que você pode revelar sobre o tipo e a localização das missões de combate executadas pelo seu batalhão. Bom, eu nunca fui militar antes no Brasil, né? Tive uma vida civil e não tive experiência militar antes. Na Ucrânia, na linha de frente, eu era atirador de Pokémon, PKM, né? Sempre tive essa função lá, durante esses meses que eu passei lá. Bom, quando eu cheguei na linha de frente, né? Tava muito complicado, a gente estava sofrendo muitos bombardeios. Com duas semanas a gente teve 2 combates muito difíceis, foram 5 horas de combate. Isso foi basicamente um mês muito tenso, de muito bombardeio. É uma realidade que a gente viveu, não tem? Foi momentos de terror que a gente passava todos os dias. Não podíamos sair das trincheiras, a gente tinha que passar 24 horas em trincheiras, né? Comíamos dentro, né? E ali era a nossa vida, né? A nossa vida era todo o tempo ali, 24 horas dentro dos bunkers, né? Sobre bombardeio todos os dias, todos os dias. E como é que você comunicava com os outros soldados, comandantes? Bom, o nosso comandante é ucraniano e ele fala espanhol. E a gente se comunicava através da língua espanhola. Agora que você está passando pela reabilitação, gosta de lembrar de alguns momentos da vida na guerra? Sim, sempre gosto de lembrar dos territórios que a gente ia recuperando. A nossa base estava muito perto dos russos e a gente tinha que avançar. E a gente fazia a ofensiva e tomava o território dos russos. Então essa para mim é a melhor parte, porque a gente está recuperando os territórios pouco a pouco. Se entendi bem, você já enfrentou um longo período de tratamento e reabilitação. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque eu sei que você passou de hospital a hospital em Kharkiv, em vários lugares em Kiev, uma turnê inteira de tratamento. O que é mais importante saber é o que você fazia enquanto isso, o que te dava forças e inspiração. 5 meses que eu estou no hospital e sempre eu busco inspiração primeiramente em Deus e segundo a milhões de crianças ucranianas. Tipo, quando eu estava no hospital que não conseguia me mover, teve uma criança que levou um desenho para mim de um soldado defendendo. Então eu sempre busquei inspirações nas crianças. Você também é um músico, né? Como é que você consegue combinar os dois mundos, militar e musical? Será que a música servia como uma recarga, um apoio para você? Trouxe um violão até o fronte e depois, durante a reabilitação, a música te ajudou? Às vezes no de combate difícil, né? Como a gente é músico, a música ela acalma a gente, né? E não vejo muita diferença entre esses dois lados. Você tinha um violão no fronte? Não tinha. Explica, por favor, por que você não vê diferença entre o mundo militar e a música? Qual é a similaridade entre eles? Música, ela, para mim, ela representa a emoção, onde eu me sinto em paz quando eu estou tocando. E o combate, eu também me sinto em paz de estar lutando junto com os meus irmãos e fazendo certo. Você planeja voltar para os seus irmãos? Bom, os médicos dizem que fica ao meu critério por causa da minha lesão, da última cirurgia na coluna. Eu não vou poder carregar peso mais.
Ou seja, você decidiu que não retornará ao fronte, às trincheiras como um soldado, mas talvez para um cargo administrativo sim? Considera retomar a carreira militar no exército ucraniano? É uma das exigências, né? Tem que saber falar ucraniano para trabalhar. Como eu não falo, então não tem uma vaga para mim nessa área. O governo ucraniano garantiu a cidadania aos soldados estrangeiros feridos na guerra pela Ucrânia. Está interessado nessa perspectiva? Gostaria de tornar-se cidadão ucraniano? Sim, porque eu me sinto muito honrado de lutar por esse país que não ficou parado diante da invasão russa, né? Se dispôs a lutar bravamente, então eu gostaria muito de me tornar ucraniano. Dada essa resposta, gostaria de morar na Ucrânia? Se não, em que países e regiões do mundo gostaria de viver no futuro? Eu gostaria muito de morar aqui na Ucrânia, né? Fiz muitos amigos, tenho uma família aqui e futuramente eu pretendo morar aqui. Em relação a essa guerra, o governo brasileiro é conhecido pela sua posição ambígua, para não dizer mais. Especificamente, não satisfez as solicitações da diáspora ucraniana de fornecer assistência militar. Talvez você saiba dos canais pessoais ou públicos. Que atitude o governo brasileiro toma em relação àqueles cidadãos que fazem certo lutando no lado ucraniano? O antigo presidente do Brasil, ele sempre se manteve neutro sobre essa guerra. Só nas partes humanitárias que ele se manteve neutro, né? De não enviar suplementos para cá, mas nunca proibiu dos seus cidadãos lutar pela Ucrânia. E o atual presidente, ele já é um pouco mais aliado da Rússia. Então ele até suspendeu a emissão de passaporte no Brasil. Que imagem da Ucrânia existe no Brasil? O que o povo brasileiro sabe sobre a Ucrânia? Alguns nomes, talvez. Sabiam que foi em 2014 que começou a guerra e que a Rússia é de fato o agressor? Pensam que os ucranianos pertencem à Rússia, afinal de contas. O que você sabia sobre a Ucrânia? Bom, os brasileiros, bem poucos sabiam que a guerra tinha começado em 2014, a maioria não sabia, né? E as informações que chegam para o Brasil sobre a guerra é que a Rússia está tomando os territórios, está avançando, né? Então a mídia ela distorce as informações ao chegar ao Brasil. Eu comecei a pesquisar sobre a Ucrânia, vi que a guerra era de 2014, né, mas não sabia muita coisa sobre a Ucrânia. Eu pesquisei antes sobre a Ucrânia antes da guerra começar. E vi que a guerra tinha começado em 2014, com a invasão da Crimeia. Então, com os seus conhecimentos bem limitados sobre a Ucrânia, de um lado, e com as informações retorcidas nas mídias brasileiras, de acordo com você, de outro lado, como que conseguiu compreender quem é quem? O exército ucraniano está ocupando territórios, que é a verdade que a gente tem aqui. E as informações no Brasil chegam todas distorcidas, mais apoiando a Rússia. E quando eu tiver uma oportunidade, eu irei falar toda a verdade no Brasil. Para mim, não faz muita diferença porque eu sei o que eu estou fazendo, sei as coisas corretas que eu estou fazendo aqui na Ucrânia. A Rússia, a gente sabia das histórias que tinham invadido os outros países, anexando. Então, isso a gente não concorda, porque se essa terra é da Ucrânia, é da Ucrânia. É do povo ucraniano. Então, foi a partir dessa decisão que
que me levou a chegar até aqui e lutar pela Ucrânia, não do lado da Rússia. Qual é a sua visão do seu futuro? Precisa ter aquela calma com a qual começamos a conversa. Onde e como pode ser? Bom, o que eu vejo para o meu futuro é que eu vou seguir essa carreira militar, né? Não sei responder aonde, eu não vou poder lutar mais, né? Então daí vou ver aonde que eu vou seguir o meu caminho. Como é que sente-se nessa guerra? O que ela significa para você? Eu me sinto assim, eu sinto às vezes com a consciência pesada porque eu não tô lá lutando e não vou poder lutar mais. E essa guerra, para mim, ela tem que acontecer para ter um ponto final entre a Rússia e a Ucrânia. Não se arrepende de vir à Ucrânia? Não me arrependo, é uma escolha que eu nunca vou me arrepender. Muito obrigado pelo seu serviço e pela essa conversa de hoje. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado por assistir. Se gostou da conversa, se inscreva. A gente tem muito mais coisa assim. Até logo. Tchau, tchau. Autor, Denis Mihal. Editor, Yehor Yunkovsky. Operadores, Roman Nazarenko, Ihor Chepurnov, Sasha Omelansky. Engenheiro de som, Zahar Grigorchuk. Editora de vídeo, Alia Kostyuk. Animação, Ilya Honcharov. Tradução e dublagem, Verônica Halachina. Revisão, Luan Machado. O desenho de um soldado defensor oferecido por uma criança ao Ezequiel quando ele esteve no hospital. A gravação foi possível com a ajuda do Centro de Jovens do Kiev.